tentar explicar pra vocês aqui rapidinho o que aconteceu pra a gente veio parar, né, em Bauru. Quem me acompanha aqui sabe que a gente faz o acompanhamento da fissura lá pela Latina de Gabi desde os 2 meses lá no Baleia. E aí todo mundo que me pergunta, fala assim, Rafaela, quando a Gabi vai fazer a cirurgia? Eu falo, quando ela atingir os critérios. Os critérios lá no Baleia são diferentes dos critérios de outros centros, né, de fissura no Brasil. Eu não vim pro centrinho de Bauru, eu vim pro hospital da Apvida em Bauru. Só que o médico que operou a Gabi, ele é do centrinho de Bauru. E aí, o que aconteceu? Eu faço acompanhamento com a Gabi lá no Baleia, só que tava sendo um acompanhamento já mais assim, tinha espaçado-se as consultas, né, com o pediatra, porque o pediatra, eu fazia acompanhamento lá de mês em mês, depois de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3 meses, e agora de 4 em 4 meses, e aí eu não tô nem conseguindo consulta lá mais. Aí o que aconteceu lá no Baleia? Eu tive uma consulta com o cirurgião, a Gabi caiu para uma equipe, e o cirurgião, ele teve uma avaliação, assim, vamos aguardar ela atingir os parâmetros. E aí, quando ela estava quase atingindo os 5 quilos, que era eu tive uma conversa muito desagradável com ele. Em resumo, ele só falou assim, o que eu entendi foi, você vai me entregar um bebê vivo e eu vou te entregar um bebê morto, porque ela não tem condição de passar pela cirurgia. Basicamente foi isso. E aí eu continuei fazendo acompanhamento com o pediatra lá e eu pedi para que me mudasse para um outro cirurgião. Aí o outro cirurgião, eu consegui a mudança, o outro cirurgião me atendeu assim super diferente, falou que sim, a Gabi tinha condição de passar pela cirurgia, só que inicialmente a Gabi só faria o lábio, eles não fariam o palato dela. Essa foi a conversa que eu tive, assim, inicial, porque ela não tem perspectiva de fala. Então, só se ela tivesse muitas otites. Só que naquela época, tipo, ela não tava tendo muita otite. Pelo menos era o que eu acreditava, né, gente? Porque a Gabi, ela fazia febre, sem a gente saber o que era. Fazia exame de urina, não era urina. Porque a Gabi nunca teve, assim, uma infecção de urina, sabe? Assim. Então... E a gente sempre ficava aquela coisa, não sabe o que a Gabi tinha. Só que chegou esse ano, eu decidi que eu ia pôr um ponto final nessa história. Porque a Gabi já tinha atingido os critérios, o médico já tinha aceitado. Eu falei, tudo bem, vai fazer o lábio. E aí, numa segunda conversa, após fazer o lábio, eu converso sobre o palato. Porque o palato, gente, era o mais interessante pra mim. Porque, pra mim, era uma perspectiva, por exemplo, de diminuir a questão das infecções que Gabi tem, a possibilidade de conseguir fazer uma estimulação oral nela, que eu não consigo. Então, assim, eu acreditei muito nisso, do palato. E aí, gente, eu mando pra Deus as coisas, né? Então, assim, eu quero as coisas, mas eu peço a Deus. E diante dessa questão, aí o médico mandou eu fazer o risco cirúrgico dela. Eu fiz o risco cirúrgico, tava com o risco cirúrgico desde junho do ano passado, desde junho desse ano, nas mãos. E nada de conseguir agendar com o médico de novo. Eu tentei agendar de várias formas com esse médico, com esse cirurgião que ia fazer, para poder agendar a consulta e agendar a cirurgia. E eu não conseguia, gente. Toda semana eu mandava mensagem pro Baleia, não tinha agenda, não tinha previsão, só ano que vem. E eu falei, mas eu vou perder o risco cirúrgico de Gabi. E aí, em setembro, falei assim, vou no convênio. Nunca pedi nada assim nesse sentido pro convênio. Falei, vou no convênio. E aí eu fui no cirurgião do convênio. E aí o cirurgião falou, olha, eu não faço, mas a Apvida tem que te fornecer esse tipo de cirurgia. Se você vê que o SUS vai demorar muito mais do que o convênio, vamos tentar pelo convênio e tudo, só que eu não faço a cirurgia, e como eu sou diretor, né, da cirurgia plástica, eu vou indicar para você um outro cirurgião. Aí eu falei, mas quem? Aí ele falou o nome do médico,
E era o médico que tinha aceitado fazer a cirurgia em Gabi. Eu falei, ótimo, perfeito, então, vai dar tudo certo. Só que aí a gente mandou o laudo para a Apivida de que esse médico não fazia. A Apivida me respondeu de que eu teria que passar de novo pela equipe dele. Aí eu passei de novo, o outro médico me deu outro laudo, mandei para a Apivida, aí eles me mandaram a resposta de que eles iam marcar uma consulta com o otorrino de São Paulo. Eu pensei, é alguém da auditoria deles, né, para saber do caso da Gabi e vai indicar pro doutor Hugo aqui. Aí eles agendaram, era até uma reunião no Google Meet, né, e eu fiz essa reunião com o médico e ele falou, não, eu que faço a cirurgia. E aí a auditora, né, o pessoal aqui de Minas falou assim, olha, conversa com ele, explica toda a situação e vê a Apivida, se você quiser fazer com ele, a Apivida vai providenciar tudo para você fazer com ele. E eu conversei com esse médico. Eu vim já relutando, né, porque eu falei, gente, não vou para São Paulo. E nossa, um médico que eu nem conheço e tal, nunca vi minha filha, não fez acompanhamento com ela desde cedo, né? É um centro que eu nem sei que hospital que é, enfim. Mas eu fiz essa consulta e o médico muito tranquilo, ele me passou uma segurança, assim. E aí ele me trouxe a proposta de primeiro fechar o palato dela por causa que ela tem esse dentinho da frente. E aí ela, né, teria que extrair o dente e tudo, aí depois a gente descobriu que tinha um outro dente também na fissura, dentro da fissura mesmo esse dente, e aí ele falou que até que teve uma certa dificuldade na cirurgia para tirar, mas esse médico me deixou assim, mais esperançosa, porque eu falei, gente, se ele vai fechar o palato, se eu conseguir a cirurgia aqui do lábio, eu faço a cirurgia do lábio aqui. Óbvio que eu não sei se eu vou conseguir fazer em BH essa cirurgia do lábio. Tá programado para eu retornar daqui a 3 a 4 meses para Bauru para fazer a do lábio. Mas, com esse médico. Mas esse médico, ele trouxe essa proposta do palato primeiro. Eu até, assim, questionei, falei, mas aqui em Minas tem critérios diferentes e tal. Ele falou assim, não, a Gabi é uma criança sindrômica. Quando a criança é sindrômica, aqui em Bauru não tem muito esses critérios de peso, porque a gente sabe que a criança vai demorar mesmo para atingir. Tem a questão de atingir as idades, né? As questões de crescimento mesmo, das estruturas, mas o peso em si não é tão importante. E a Gabi já tá com 2 anos e 7 meses. Então, eu falei, poxa, já passou da hora de fazer lábio. O palato, geralmente as crianças fazem com 1 ano, 3 meses, 1 ano, 6 meses. Eu já vi até de 1 ano e 9 meses, assim, fazendo. Eu falei, gente, vou ir pra fazer o palato. E aí eu vim. Eu até brinco com o Felipe. O Felipe vai dizer, como é que você vai? Eu falei assim, eu tenho um plano de saúde, um cartão de crédito e um sonho. Então eu vim com um plano de saúde, um cartão de crédito e um sonho, porque eu não tinha hospedagem, o plano me mandou um carro para me buscar, tipo, na sexta-feira, alguém vai te ligar no final de semana para você vir na segunda. Aí me ligaram, óbvio, a empresa me ligou, agendou, o carro foi me buscar lá em casa, me trouxe para Bauru o carro, e cheguei aqui, eu fiquei, né, tudo de última hora. Aí, já tá em Bauru? Não, vou arrumar hospedagem, arrumaram o Uber. E assim, tudo assim, de última hora. Eu não sabia, gente, eu vim pra cá, não sabia nada, eu não sabia onde é que eu ia hospedar, eu não sabia onde que era o hospital. O médico, ele só falou assim, você vai ter uma consulta comigo no dia, mas eu não sabia o horário da consulta, eu não sabia nada. Eu vim. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você teve coragem? Eu falei assim, gente, eu sou meio doida. E comigo não tem tempo ruim, né? Tipo, tem que ir, vamos, tem que fazer, vamos fazer. E aí eu conversei com o Felipe super apoiou, ele, não, vai, a gente dá um jeito aqui com os meninos, né, com meu avô, que a gente tá ajudando a cuidar, com o pai dele, enfim. Eu falei, não, pode ir, vai cuidar da Gabriela, e eu dou um jeito aqui com os meninos, a rede de apoio. E aí eu tô aqui. E aí agora eu tô esperando a liberação dele pra gente poder voltar, porque ele precisa de ver se os tecidos não necrosaram, essas coisas, porque tem uma grande incidência, né, de necrose,
dos tecidos do palato quando faz esse tipo de cirurgia. E é isso. Aí sobre a recuperação dela, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo, gente, pra falar sobre a recuperação dela. Mas eu tô com fé em Deus que tá, né, tudo dando certo, já tá tudo se encaminhando e eu tô, assim, descansando em Deus, sabe? Eu vim descansada em Deus, vim confiando em Deus, que Deus estaria aqui, Deus está aqui e Deus que tá organizando tudo e tá tudo dando certo, graças a Deus.